Olá! Uma das atitudes mais poderosas da vida de uma pessoa é agradecer. Essa é uma atitude caracterizada pela sabedoria adquirida pela idade avançada, pela experiência de vida que ela carrega consigo e que também pode ser desenvolvida em qualquer idade. É uma atitude que vai além dos projetos e conquistas, sem desprezá-los, claro, mas que começa a experimentar o sentido maior e mais profundo da vida. Para agradecer, é preciso reconhecer que precisava de algo, reconhecer que recebeu algo, reconhecer que o que recebeu não veio de você mesmo, reconhecer a fonte de onde veio o que era preciso, responder a isso de forma positiva internamente, expressar essa resposta externamente, devolvendo um pouco dessa alegria pelo que foi recebido no ato de agradecer. Essas atitudes nos levam para além de nós mesmos, levam-nos a reconhecer nossas limitações e o quanto precisamos do relacionamento com o próximo, com Deus e com a vida de forma geral. Temos uma tendência egoísta de pensar que somos autossuficientes e que sempre podemos dar um jeito. Às vezes, esse sentimento nos leva à conhecida frase, cada um com seus problemas. Mas quando reconhecemos que precisamos de alguém, entendemos também que outros precisam de nós. Outra tendência ligada ao egoísmo é o de considerar que as coisas boas que recebemos são obrigatórias. Afinal, é óbvio que merecemos receber coisas boas sempre. Esse pensamento nos leva até a desvalorizar as coisas boas que recebemos, pois consideramos que são apenas o que deveriam ser. Assim, coisas ruins que acontecem conosco ganham muito mais a nossa atenção, mas nem sempre valorizamos as coisas boas da mesma maneira. Quer um exemplo? Quando recebemos algo ruim, é comum pensarmos, o que eu fiz para merecer isso? Mas dificilmente fazemos essa pergunta quando recebemos algo bom. Quando adotamos uma atitude agradecida, valorizamos o bem que recebemos e o bem que podemos fazer aos outros. E ao valorizarmos o bem, nos sentimos mais fortes também para superar o mal. E isso até por questão de proporção. Li uma história esses dias que dizia o seguinte: um sábio encontrou um jovem que estava sempre reclamando da vida. E ele realmente tinha vários motivos para reclamar. E dizendo que gostaria muito que seus problemas diminuíssem para que ele pudesse ser feliz. Ouvindo isso, o sábio pediu que o jovem enchesse a mão de sal, jogasse num copo d'água e bebesse. Ele fez isso e imediatamente cuspiu a água, dizendo: é horrível. Então o sábio o levou para a margem de uma represa que ficava na vila e pediu novamente que o jovem enchesse a mão de sal, jogasse-o na água e depois bebesse. O jovem fez isso e ao beber a água, praticamente não sentiu o sabor do sal, considerando a água muito refrescante. O sábio explicou que o que mudou não foi a quantidade de sal, mas a quantidade de água. No copo havia pouca água, então o sal tornava seu sabor horrível. Mas na represa havia muita água, então a mesma quantidade de sal mal era notada. A falta de gratidão nos fecha em nós mesmos, como se fôssemos um copo d'água, em comparação a uma represa. A falta de gratidão também impede que valorizemos o bem que recebemos, considerando-o apenas uma obrigação da vida. Assim, o mal que recebemos acaba ficando muito mais evidente, fazendo com que a vida nos pareça intragável. Entretanto, a atitude agradecida nos liga a outros que buscam o bem, a própria vida e a Deus, o que faz aumentar imensamente nossa ligação com o bem. Deixamos de ser pequenos copos d'água para fazer parte de uma represa. O mal é inevitável
e vem sobre nós em várias formas e de modo muito real. Mas se a nossa experiência de vida for mais ampla e positiva, ele terá bem menos influência sobre nós. Poderemos até transformá-lo em bem, aprendendo a superá-lo, nos tornando mais fortes e capazes, inclusive de perdoar. Há uma parábola muito interessante de Jesus sobre o trigo e o joio, que pode ser resumida da seguinte forma. Um homem semeou boa semente de trigo num campo, mas quando se ausentou, um inimigo plantou também o joio no mesmo campo. Quando o trigo começou a crescer, os servos perceberam que havia joio misturado. Era uma erva daninha. Perguntaram então se o Senhor queria que eles já arrancassem o joio. Mas ele respondeu o seguinte: não, para que ao separarem o joio, não corram o risco de arrancar também o trigo. A erva daninha era agora inevitável no meio do trigo. Mas o trigo era tão importante que ele preferia manter o joio a correr o risco de danificar o trigo. Preservar aquilo que era bom era mais importante que eliminar o que era mal. No momento certo, quando o trigo cresceria muito mais que o joio, a diferença seria mais evidente e a separação seria feita. O que chama mais a sua atenção? O bem ou o mal? Você passa mais tempo reclamando ou agradecendo? Vamos fazer um exercício. Pegue papel e caneta e anote o nome de 3 pessoas que foram muito importantes em sua vida. Dê uma pausa no vídeo e faça isso com calma, procurando lembrar mais detalhes daquilo que fizeram por você. Fez a lista? Agora escolha uma delas para você escrever uma carta expressando a sua gratidão. Depois você decide se vai entregar ou não, mas tenho certeza que será um exercício poderoso. No próximo vídeo, vamos falar sobre as atitudes de declarar, solicitar, agir e agradecer no contexto da vida a 2. Até lá!